nosso convidado, palestrante, José Esteban Castro. José Esteban Castro é diretor de pesquisa sobre água no Instituto de Pesquisa sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. É pesquisador do Centro de Estudos Brasileiros pela Universidade de Oxford e professor visitante do PROCAN. Foi pesquisador da Escola de Geografia e Meio Ambiente da Universidade de Oxford, professor de Ecologia Política da Universidade de Londres e de estudos sobre desenvolvimento na Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Após essa apresentação, eu gostaria de realçar a minha satisfação em estar aqui com vocês. É como diz a professora Belinda, nós, há muito tempo atrás, nós formamos esse grupo e o grupo cresceu e hoje nós estamos aqui comemorando o nosso primeiro encontro internacional. Agora, passo a palavra para o palestrante, que vai nos dar a honra de falar sobre o meio ambiente. Muito bem. Bom, muito obrigado, mientras aparece. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. É minha segunda vez na universidade. Eu não lembro quando foi que teve a primeira vez, acho que 6, 7 anos. Também na palestra, mas sempre um prazer voltar a Paraíba. Cada ano estou aqui na Paraíba e aqui na universidade. E um prazer estar neste tipo de evento que, como já se disse na introdução, é fundamental pela importância que tem na problemática ambiental. É um prazer ver tantas pessoas, tantos jovens, tantos estudantes interessados nessa temática, que realmente é uma temática de uma grande importância. Para poder falar, acho que eu vou, se me permitem, falar de pé, simplesmente para poder ver essas slides. A ver se funciona aí. Funciona. Muito bem. A primeira questão que eu gostaria é ver se alguém de vocês reconhece a esses personagens que estão representados nessas pinturas. Alguém? Acho que é uma representação bem importante para nosso tema do meio ambiente, das crises ambientais. Alguém? Não? Prometeu. Prometeu que no mito grego era a forma que os gregos tinham de explicar como os homens conseguiram o controle do fogo. A diferença da água, nós tivemos sempre uma relação com a água, os seres humanos sempre tivemos uma relação com a água. Não foi assim com o fogo. O fogo deve ser descoberto e controlado. Os gregos tinham esse mito. Prometeu roubou o fogo dos céus e entregou aos homens. Como castigo aos céus, botou aí ao Prometeu para eternamente ter uma águia comendo o fígado dele, cada dia o fígado. Bom, isso é mais que um mito grego, não vou falar aqui de mito grego e de filosofia grega. Prometeu simboliza um pouco a esquizofrenia de nossa relação com o meio ambiente e com a natureza. Por uma parte, Prometeu representa nossa capacidade tecnológica para conquistar avanços permanentes. Embora ele também passou a representar o que denominamos nas ciências sociais o determinismo tecnológico, que pretende que todas as soluções aos problemas, incluídos os problemas ambientais, são tecnológicas, que a tecnologia vai resolver. E essa é uma das questões que utilizo um pouco para começar a provocar um pouco o pensamento sobre a questão que quero falar. Essa visão prometeica extrema do determinismo tecnológico, lamentavelmente, é a posição dominante internacionalmente. A posição que tem poder nas decisões.
incluídas as decisões sobre as questões ambientais. Bom, eu tenho uns 20 minutos, eu não vou ter tempo de mostrar todas as slides que preparei, embora elas vão ficar como um arquivo para aqueles que gostarão. Tá bom. Então, esse é o plano da apresentação. Brevemente, vou falar da referência empírica. Eu chamo de referência empírica simplesmente as pesquisas que eu tenho realizado para que vocês sepam a origem de algumas dessas ideias que vou discutir. Quero falar um breve momento também do processo de democratização da América Latina. Eu acho que é fundamental pensar os problemas ambientais que confrontam a região, e Brasil em particular nesse caso, no contexto do processo de democratização. Eu acho fundamental e vou explicar por quê. E vou falar de 4 proposições que devem ser discutidas em relação a isso, para provocar o debate. Bom, eu tenho realizado mais de 20 anos de pesquisa, sobretudo com a questão da água. Meu tema de pesquisa tem sido mais que nada temas de água, conflitos pela água, e o tema ambiental mais em geral, mas tomando água como um eixo empírico no qual me concentrei mais de 20 anos. Hoje, na Universidade Estadual de Paraíba, apresentamos um livro meu, que muito graciosamente a universidade lá publicou para ter vários dos trabalhos em espanhol e português sobre água em um só volume, que estará disponível desde amanhã. Então, falaremos disso posteriormente. Bom, uma das questões interessantes que já se mencionou, eu coordeno uma rede de pesquisa sobre água, e nesse website vocês podem entrar e vão encontrar muitas das reflexões que estou apresentando aqui, com trabalhos, publicações, vídeos e outros elementos. É uma rede de pesquisa que tem uma grande membresia aqui na América Latina, no Brasil, na Paraíba, e também na Europa, África e Ásia, mas sobretudo na América Latina. E um projeto atual que estou desenvolvendo que tem que ver com problemas de desigualdade e injustiça social em relação aos problemas ambientais. Nesse projeto estou baseando boa parte dessa apresentação de hoje, que parte de plantear que um dos problemas fundamentais que confronta o processo de democratização na América Latina são os problemas de injustiça e desigualdade ambientais. E acho que aí vamos a concentrar nossa apresentação. Tem alguns livros que têm sido publicados. O ano passado, o IPEA publicou esse livro sobre o direito humano à água como política pública. Ele está disponível gratuitamente no site do IPEA. É parte também das coisas que eu vou falar hoje. E o livro que estará disponível desde amanhã é esse aí, Água e Democracia na América Latina. Bom, primeiramente eu quero falar da necessidade de celebrar. Parece que no Brasil, sobretudo neste momento, não há muito para celebrar, é um estado sombrio, apesar dos Jogos Olímpicos. Não culpo a vocês, acho que tem coisas sombrias que ensombrecem nosso processo de democratização regional. O que passa no Brasil certamente nos afeta muito em outros países também, de muitas maneiras. Embora ainda assim, eu acho que temos que olhar nos últimos 30 anos de história da região e celebrar certas questões que certamente têm sido superadoras do passado que nossos países viveram durante boa parte do século XX. Não deveríamos deixar passar a oportunidade de celebrar as coisas importantes atingidas. Embora eu sei que essa celebração não é compartilhada universalmente. E que parte dos problemas que hoje vive o Brasil, meu próprio país de origem, Argentina e outros países, tem que ver com o fato de que não todo mundo está contente com o processo de democratização que a América Latina
desenvolvió en los últimos 30 años, desde o fim das ditaduras militares. Esse é um tema fundamental. Eu peguei essa slide de pessoas, os jovens da América Latina. Quisiera ver mais disso aí. Na Europa eu vi bastante disso. Na América Latina encontré, no sé dónde está ese movimiento de los jóvenes para la integración latinoamericana, no sé dónde ellos están baseados, posiblemente hay más de uno, pero acho que es una boa reflexión sobre el futuro que quisiéramos ter. Tanto lá en Europa, a integración europea, a pesar de las crisis que todos vocês conocen ahora, tem sido para los jóvenes en particular una oportunidad magnífica. Tomara que el proceso de integración latinoamericana siguiese ese camino también, que acho muy importante. Ahí finaliza mi celebración, porque tengo pocos minutos y la celebración es también breve, porque tengo más preocupación yo también. Celebro para poder empezar a hacer algunas críticas, porque es importante ter ese olhar crítico. Eu acho que temos importantes rupturas com o passado, como eu disse. Então, esse momento histórico que teve a América Latina, que ainda tem, deve ser celebrado porque implica rupturas importantes. Tem, na minha opinião, um processo de aprofundamento dos processos democráticos, ainda quando não aparecem nesse momento em particular. Se uno olha com perspectiva histórica, eu não tenho dúvida de que hemos avanzado notablemente, por ejemplo, na ampliación cuantitativa y cualitativa de la ciudadanía. A pesar de las lutas, de los conflictos, de las desigualdades, si uno olha los últimos 30 años, vamos a ver que más grupos sociales han alcanzado derechos que 20 años atrás quizás no existían y que se pueden perder. No estoy siendo romántico, pero ciertamente tiene avances importantes. Derechos que fueron cancelados durante dictaduras y también durante reformas que tiraron derechos los ciudadanos en nuestro continente. La emergencia de nuevos movimientos. Imagínense los movimientos indígenas de América Latina que hace unos 20 años o 30 años no existían como sujetos políticos. Hoy ellos están en algunos gobiernos de América Latina, como una Bolivia. Para esas comunidades indígenas, de siglos de subordinación, primero colonial y posteriormente también a partir de la colonialidad interna, como dice el sociólogo mexicano Pablo González Casanova, da UNAM. Y también, por ejemplo, ahí fico pensando en mi propio país, sobre todo donde eso ha avanzado mucho, o juicio a los militares que durante esas dictaduras hicieron desaparecer, torturaron muchas personas. Avance en los derechos humanos en ese plano debe ser celebrado. Muchos de vocês, jóvenes, leen acerca de eso, no han tenido una experiencia directa. Pero cuando uno pone todo eso y muchas más cosas en contexto histórico, vemos que tenemos, en mi opinión, muchas cosas a celebrar, muchas rupturas importantes. Y también procesos de integración regional, en los cuales Brasil tiene un rol preponderante. Por ejemplo, la creación de una serie de instituciones, ustedes conocen bien algunas, los estudiantes de Derecho deben estar estudiando esas instituciones que son importantes. Ahí termina la celebración. Esa representación es un dibujo de una estudiante norteamericana, una estudiante de graduación, o ainda más joven, que presentó ese dibujo en un concurso y que está representado en la Galería de Arte y Poesía Ambiental. Ella representaba de esa forma su visión de nuestra relación con la naturaleza. No muy bonita y ciertamente bien retorcida, complexa. Yo creo que ese tipo de visión que ven también de una persona nueva, posiblemente era una adolescente, quizás una persona de 16 años,
é muito poderosa. E é uma questão que utilizo para começar a fazer as críticas que devemos fazer a nosso processo de democratização. Eu comecei celebrando, acho que temos que celebrar. E agora temos que criticar. As premissas de apresentação são a chegada ao poder na América Latina de atores que 20, 30 anos atrás não poderiam nem sonhar com chegar ao poder. Um presidente indígena como na Bolívia. Uma coisa inédita. Brasil teve uma situação similar com o presidente Lula, um obreiro que chega ao poder. Isso é inédito na América Latina. Pense uno lo que pense, esté de acordo com eles ideológico ou politicamente, o fato de que pessoas provenientes desses setores sociais cheguem ao poder é inédito na América Latina. É um processo realmente inédito. Esse processo que aconteceu em muitos países da região e regiões, não só a nível federal, a vezes a nível regional, ofereceu oportunidades significativas de transformação social, transformação do status quo negativo que preponderava em muitos aspectos. Embora também colocou uma responsabilidade histórica sobre essas pessoas e sobre os movimentos que essas pessoas lideravam. Uma oportunidade única para transformar positivamente a sociedade e uma grande responsabilidade pela mesma razão. Em relação ao meio ambiente, fica claro para todos nós, na mesa de abertura fiz claramente as manifestações ao respeito, praticamente todos os problemas sociais e políticos de hoje têm alguma conexão com as questões ambientais. É muito difícil separar as questões sociais, econômicas, políticas, culturais, sobretudo os problemas, de alguma questão relativa ao meio ambiente. Embora, quando falamos dos processos de democratização, aí estou fazendo uma crítica, sobretudo, a nossos colegas que estudam esses processos de democratização nas universidades, tem alguns brasileiros entre eles, o meio ambiente não figura, não tem nenhum lugar. Eu escrevi um artigo que acaba de ser publicado pela Fundagem, uma das sócias dessa instituição, a Ciência e Trópico, sobre esse tema. Então, como pode você falar de processos de democratização, não só na América Latina, agora estou falando da América Latina, sem falar dos problemas ambientais? Sin embargo, isso sigue sendo feito. E vou mostrar um exemplo em um momento. Na verdade, quando falamos dos obstáculos que confrontam os processos de democratização, normalmente temos uma série de indicadores, etc., bem conhecidos, bem estudados, e que são importantes, que devemos seguir estudando. Mas a questão ambiental, por exemplo, o impacto das desigualdades e injustiças conectadas com o meio ambiente sobre o processo de democratização não é um tema nesses estudos sobre democratização. Não existe uma referência praticamente. Isso é muito importante porque, por exemplo, conhecemos muito bem o papel das condições estruturais como obstáculos aos processos de democratização da região. Sabemos bem como a economia extrativista, a economia primária, o demasiado peso das economias primárias nos países da região tem um impacto sobre a possibilidade de desenvolver processos democráticos. Isso está muito bem estudado. Embora temas que hoje são significativos, professores como a que se homenageia com esse centro, Enrique Leff, muitos outros teóricos na Europa, vêm trabalhando temas como, por exemplo, a noção de limites ecológicos ao desenvolvimento.
Eso no é novo. Vem dos anos 70. A ideia de que o desenvolvimento tem limites ecológicos. Isso na América Latina praticamente não está discutido. Não ocupa um lugar significativo em nossos debates acadêmicos ou políticos. Não ocupa um lugar. Ou a necessidade de controlar y reducir o que los ecologistas políticos denominan intercambios ecológicos desiguales. Intercambios ecológicos desiguales, aprovecho a explicar ahora, tem más slides, pero algunos voy a pasar rápido. Un intercambio ecológico desigual, por ejemplo, es cuando você exporta ciertos bens, digamos, trigo, ou carne de boi, e você vende essa carne de boi a um determinado preço que não inclui o custo ambiental da produção desse bem. Por exemplo, água. Quantos litros de água são necessários para produzir 1 quilo de carne de boi de exportação? Essa água não é incluída nos custos. Não só no Brasil, em nenhum lugar. Água y otros elementos ambientales que componen la producción. No está incluido ese tema. Es un tema fundamental que los ecologistas políticos y los economistas ecológicos acuñan con el concepto de intercambio ecológico desigual. O por imperialismo ecológico. Aquí en Brasil se sabe mucho de eso. Por ejemplo, a biopirataria. Un ejemplo que usted certamente. Todos esos y otros temas fundamentales no están presentes en los estudios sobre procesos de democratización. Están ausentes. Están estudiados en ecología política, están estudiados por los sociólogos ambientales, pero aquellos que estudian los procesos de democratización no tienen ningún espacio para estos temas que son crecientemente fundamentales, no solo para el proceso democrático, obviamente. Bom, un ejemplo que a mí me doy mostrar, sobre todo aquí en Brasil, pero un expresidente de vocês, un famoso sociólogo, soy sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, con un ingeniero chileno, publicaron, hace unos pocos años, 2 volúmenes, titulados Os desafíos que confrontan o desenvolvimiento en América Latina. 2 volúmenes con cerca de 20 capítulos. Noten una sección de un capítulo que se refiere a los problemas ambientales. Eso para ilustrar a ustedes lo que estoy hablando. Noten una sección de un capítulo. Como si los grandes conflictos ambientales que tenemos en la región no tuviesen nada que ver con el proceso de democratización. Y yo pregunto, ¿cómo puede ser que esas personas con tanto conocimiento y experiencia, fueron nuestros maestros, todos estudiamos con los libros de ellos, puedan escribir un libro hoy sobre el futuro de América Latina y los desafíos que confronta la región y los temas ambientales no estén presentes? ¿Qué está aconteciendo? Yo no tengo una respuesta, embora tengo algunas hipótesis a ese respecto. Esas lagunas tienen varias manifestaciones. No voy a dedicar tiempo a todo, pero por ejemplo, Naciones Unidas tienen criticado mucho a nuestros sistemas de medición, por ejemplo, los indicadores de crecimiento económico, que no incluyen ninguno de estos temas. Por ejemplo, hay una completa desvinculación entre indicadores de sustentabilidad e indicadores de desenvolvimiento humano. Eso está dicho por nuestros colegas. Enrique Leff es uno que escribe sobre esos temas también. Y también, a geración de desperdicios no es considerada los indicadores, por ejemplo, de uso de recursos naturales, como decía antes, producción de carne de boi, o desperdicio, todo su impacto, no está considerado. No hay indicadores para medir. No es medido. No sabemos, no tenemos datos sobre ese tema, porque ainda no es un tema importante
em nossas preocupações intelectuais e também profissionais. O problema é que temos muito conhecimento, isso sim, muito conhecimento, muita evidência empírica e histórica de que os processos que têm que ver com o desenvolvimento têm a consequência de uma destruição da base material de nossas sociedades. Todos sabemos muito bem o que aconteceu em nossos países durante o período colonial. A destruição da base material de sociedades inteiras é uma consequência de certos modos de desenvolvimento, dos quais conhecemos muito, porque temos muita evidência empírica. E essa destruição da base material, fíjense aqui, estou provocando a vocês, eu prefiro não falar de meio ambiente, estou falando de base material. Por que eu faço isso? Porque faço isso porque os ambientalistas, e a posição ambientalista fica muito fragilizada no debate sobre estas questões. É muito fácil, somos os ambientalistas. Eu falo da base material porque é algo mais concreto. A base material da produção. E vamos ilustrar algumas questões. Quando eu falo de desigualdades, como sociólogo, não estou falando de diferenças casuais entre pessoas. Quando falo de desigualdades e injustiças ambientais, estou falando de alguns sociólogos tradicionais, como Barrington Moore, falava de formas de desigualdade criadas e sostenidas institucionalmente. Ou diferenças de bem-estar organizadas socialmente, ou desigualdades sistemáticas e duradouras no acesso às oportunidades vitais, que distinguem a membros de categorias de pessoas socialmente definidas como diferentes. Esse é o Charles Tilly, sociólogo norte-americano que faleceu faz pouco tempo. Quando falamos de desigualdades, muitas vezes trivializamos esse conceito. Aqui estamos falando de desigualdades sociais de caráter estrutural, de longo prazo, muito difíceis de erradicar, que precisamente os processos de democratização intentam erradicar ou, quando menos, reduzir. E por isso é importante em relação ao meio ambiente. Porque essas desigualdades têm sido muito bem estudadas em outras áreas. Por exemplo, desigualdades econômicas, de mercado. As desigualdades ambientais ainda não têm sido estudadas em relação aos processos de democratização. Têm sido estudadas em relação a outros temas. Não seu impacto sobre os processos de democratização. Por esses expertos. Obviamente, acá hay un ejemplo do contrário. Certamente temos exemplos do contrário. Estou falando de tendências dominantes. Bom, outros autores que têm contribuído, como Enrique Leff, são algunos ecologistas políticos, como o professor Joan Martínez Alier, deve ser conhecido de algunos de vocês, da Universidade Autónoma de Barcelona. Eu cito a eles aqui, a Ramachandra Guha e Martínez Alier, por uma questão, porque eles definem o que são as desigualdades ambientais. São assimetrias ou desigualdades sociais, espaciais e temporais que derivam do uso que fazem os seres humanos dos recursos e serviços ambientais e dos impactos da poluição. Então, essa definição de desigualdades ambientais, por exemplo, rejeita aquela definição do Ulrich Beck, para aqueles que têm leído a Sociedade do Risco. Ulrich Beck dizia que nessa nova sociedade, os riscos, particularmente os riscos ambientais, estão democratizados. Não há nenhum setor que esté pior que outro.
Todos somos afectados por igual ante la posibilidad de un risco ambiental. Esa definición dice, no, eso no es así. Tenemos grandes diferencias sociales y se puede predecir estadísticamente. Por ejemplo, en los Estados Unidos se habla de racismo ambiental. ¿Qué es el racismo ambiental? Es la posibilidad de predecir que una persona no branca tiene muchas más probabilidades de no ter agua limpa que una persona branca, demostrado estadísticamente. O que puede ser afectada por polución del ar en un alto grado de gravedad comparada con una persona branca. Muchos estudios demuestran eso. Ese tipo de injusticias y desigualdades de que nos estamos hablando. Bueno, las 4 proposiciones que uno voy a tener tiempo de desenvolver en todo detalle, van a ficar como provocaciones para el debate. Una es, con independencia de las políticas, eu falei, Evo Morales na Bolívia, Lula aquí no Brasil, Kirchner na Argentina, Correa no Ecuador, Piñera no Chile. Piñera es un presidente conservador, empresario. Evo Morales es un presidente indígena de izquierda. Muy diferentes. Embora, en relación a ese problema, sean mucha diferencia. En relación a la temática ambiental. ¿Por qué? Porque lo que ha sido promovido y aprofundado en ese periodo, con independencia del cor político de nuestros gobernantes, han sido formas de producción que ya sabemos tienen un impacto ambiental que produce a destrucción de la base material, seja ela a desaparição das florestas, a poluição da água, etc, etc. Temos muita evidência empírica al respecto. A parte positiva que eso ha tenido es que en ese proceso han surgido lo que yo llamo algunas autonomías emergentes. ¿Qué quiere decir eso? Brasil es el caso clásico. Brasil pasó a ser una de las economías más importantes del planeta en los últimos 15 a 20 años. Ahora está en un momento que no parece en ese debate público que fuese el caso, embora tenha sido ese proceso de emergencia de Brasil como una potencia, a locomotora de América Latina, particularmente de Sudamérica. Difícil discutir eso. Y de facto, nuestra región sobrevivió a la crisis de dívida de 2008 mejor que Europa. Y una parte tiene que ver con eso ahí. Al mismo tiempo, hemos tenido una expansión de lo que yo denomino heteronomías preexistentes. ¿Qué quiere decir eso? A dependencia de nuestros países con respecto a los países centrales. Caso de México. México, desde la celebración del Tratado de Libre Comercio de 2004, ha aprofundado su relación de dependencia con respecto a Estados Unidos. Entre otras cosas, destruyendo su sistema de agricultura, por ejemplo, y comprometiendo a diversidad de algunos, por ejemplo, del famoso el milio mexicano, que es una de los elementos fundamentales de la alimentación históricamente en aquel país, han sido destruidos por ese proceso de subordinación a la dinámica de un mercado integrado con Estados Unidos. Es más barato para México ahora comprar milio de los Estados Unidos que seguir produciendo milio propio, con una grande pérdida de la biodiversidad, entre otras cuestiones, para dar ese. Entonces, resumiendo eso ahí, el proceso que hemos vivido en los últimos 20 años, 15 años, de aprofundamiento del proceso de democratización en importantes aspectos, también tiene ese lado más oscuro. Hemos aprofundado el proceso de democratización, aprofundando al mismo tiempo un tipo de desenvolvimiento que tiene consecuencias irreversibles sobre la base material de la vida o sobre el medio ambiente, como otros preferirían hablar.
Voy a pasar algunas de esas slides para no... Un ejemplo, o varios ejemplos. Alguien dice alguna vez que o capital no tiene bandera. Y ahí tenemos es una multinacional muy famosa, Syngenta, que acredita que es así. Eles botan ese mapa diciendo, nós tenemos una República Unida da Soya. ¿Qué se hizo ahí ese mapa? Parte de Brasil, todo Paraguay, parte de Bolivia, parte de Argentina y parte de Uruguay. ¿Por qué les dicen eso? Porque en ese territorio eles têm praticamente completa liberdade para introduzir suas sementes transgênicas e os agrotóxicos, como vocês denominam aqui, ou agroquímicos, como outros diriam, que acompanham essas sementes transgênicas, quase sem regulação, ou com existência de regulação que não é aplicada, com consequências irreversíveis sobre a água, sobre os animais e, sobretudo, sobre as pessoas. Temos muita evidência dessa questão e podemos falar desse caso. O tema da mineração. Nos últimos 30 anos, a mineração a céu aberto se expandiu na América Latina de um modo incrível. Países que antes não tinham, Uruguai. Uruguai não é um país conhecido pela mineração. Hoje eles têm mineração com grandes impactos ambientais e conflitos como resultado disso. Obviamente países como Perú, isso é Perú. Perú é praticamente todo o território peruano uma grande concessão mineira, com uns impactos tremendos. E obviamente vocês conhecem casos de Brasil, Estado de Minas Gerais, escutando un debate en la Cámara o no, en el Congreso Estadual por el tema de los mineroductos, ¿no? Que utilizan ríos que antes iban a comunidades para llevar piedras a los puertos de Espíritu Santo, para dar un ejemplo, lo que yo denomino la destrucción de la base material de la vida de las personas. Y otro tema importante, para dar un tercer ejemplo, es el tema de las grandes obras de construcción de infraestructura para integração regional. A infraestrutura é fundamental, necessitamos a infraestrutura, sobretudo se queremos integrarnos. Embora a forma em que essa infraestrutura está sendo construída está tendo grandes impactos. Eu estava em Cochabamba em 2009, convalesciente do mal de altura, e vejo que chega Lula a Cochabamba. Eu estava en un hotel, en una cama, recuperándome de mal de altura, a anunciar grandes investimentos lá na Bolívia para construir una rodovía. Es esa rodovía que posteriormente puso a Evo Morales en conflicto con su base electoral indígena, porque es una rodovía planejada para pasar pelo medio de territorios indígenas, incluido un cementerio indígena. Crió un conflicto enorme entre Evo Morales y su base indígena electoral, para dar só un ejemplo das contradições. Hay muchos de esos conflictos aquí en Brasil también, hay muchos conflictos relacionados con estas obras de infraestructura, Perú, Ecuador, prácticamente toda la región y también en Mesoamérica. Bom, vocês poderiam seguramente dar-me mais exemplos de o que digo nessa primeira proposição. A segunda proposição, sabemos muito bem, por coisas que já disse, qualquer que estude a história colonial de nossos países sabe como foi destruída a base material. Por exemplo, o Brasil perdeu a Mata Atlântica. Quanto fica a Mata Atlântica? Fica um pedacinho, não é? A Argentina perdeu tudo. No século XX, perdió el 90% de su coberta forestal original. Y así acontece con... Eso está bien reconocido. O pasado de América Latina ten sido marcado pelo intercambio ecológico desigual. Aunque Neruda dijo en español, los conquistadores se llevaron el oro y nos dejaron el oro, no nos dejaron el lenguaje. Todo bien.
yo creo que se llevaron más oro en ese sentido do que deixaron. O intercambio ecológico desigual está realmente en la base de lo que los ecologistas políticos denominan la dívida ecológica, que quizás algunos de ustedes también trabajan. Ya tenemos estimaciones da dívida ecológica que los países centrais têm adquirido con el sur global. Sobre todo a dívida de carbono somente tem sido estimada. Bom, esos temas siempre han sido parte de la historia humana. Los seres humanos siempre hemos transformado a la naturaleza, no siempre con buenos resultados. Un libro reciente sobre una historia ambiental de China muestra cómo los chineses, mucho antes de que existiera el capitalismo como conocemos, para no echar la culpa al capitalismo de todo, los chineses destruyeron su medio ambiente durante miles de años. Entonces, es un tema universal. Sin embargo, el século XX constituyó un pico en los procesos de destrucción de la base material de la vida. Fue una aceleración de esa destrucción. No caso da agua, tenemos un libro que yo recomiendo mucho, del profesor John McNeill, titulado Algo Novo Abaixo do Sol. Es una historia ambiental del século XX. Y él fala do problema de que nuestras sociedades están baseadas sobre todo en dos cosas: agua barata y energía barata. Y él le plantea, si esas preferencias y padrones de conducta social baseadas en esas premisas mudan, no será fácil adaptar nuestras sociedades a nuevas situaciones. Y ya sabemos que eso está mudando. El caso del agua es fundamental como ejemplo, porque en el século XX hemos transformado nuestra relación con el agua en forma irreversible. Él le dice ahí, tenemos los cambios físicos del ciclo hidrológico, han sido vastos en sus consecuencias, para la vida, para los seres humanos, para las sociedades. En la medida en que hemos comprometido el futuro para liberarnos de nuestro pasado, hemos también comprometido nuestra posteridad. O sea, el tema del agua tiene un papel central. Ante esto, yo me pregunto, ¿cómo puede ser que a pesar de lo significativo de estos procesos, no estemos pensando su impacto en los procesos de democratización? O para decirlo en términos más llanos, ¿cómo podemos pensar que nuestros países pueden ser democráticos si no incluimos estos temas en las consideraciones de los procesos de democratización? Estamos secos y es peligroso seguir en esa situación. Proposición 3. Ese proceso de democratización y de integración ha sido motorizado por el avance de formas convencionales de producción capitalista. Falo convencionales porque tenemos algunas alternativas dentro del propio capitalismo que comienzan a reconocer la importancia de cuidar del medio ambiente, ¿no? Aunque sea no discurso, en la práctica es más difícil. Embora tenemos aprofundado ese tipo de relaciones, y una de las consecuencias es que las relaciones de intercambio ecológico desigual entre países también se han aprofundado. O que antes eran relaciones norte-sur, Europa nos vendía maquinaria a cambio de materias primas. Eso sigue aconteciendo y volvió a aprofundarse. Pero ahora aparece una nueva situación. Esas relaciones de intercambio desigual están aconteciendo entre los países del sur. Ya no es solamente una cuestión norte-sur, también es sur-sur. Brasil con África, Argentina con Perú o con Bolivia. Por ejemplo, el tema de las hidroeléctricas binacionales que han producido tantos conflictos. Por ejemplo, aquel conflicto entre Brasil y Ecuador. Es un buen ejemplo. Pero también, yo tuve un estudiante peruano que hizo una
tesis, una disertación de mestrado sobre una hidroeléctrica construida por un acuerdo entre el presidente Lula y el presidente Alan García de Perú para desenvolver hidroeléctricas dentro del territorio peruano para traer energía a Brasil. Todos los daños ambientales fican en Perú. A mayor parte de energía ven para Brasil. Embora hay una comunidad indígena lá que va a ser desplazada, está siendo desplazada, que nunca fue conquistada por los españoles, ni Sendero Luminoso, grupo guerrillero, logró conquistar a ellos tampoco. Embora ahora van a ser desplazados por un proceso democrático entre un acuerdo entre dos países para construir hidroeléctricas. Está acontecendo. Bueno, eso está acontecendo entre nuestros países. Ya no es ya Europa y América Latina, somos también nos reproduciendo esas mismas relaciones de intercambio ecológico desigual y desigualdad. Bueno, tenemos algunos ejemplos que di y no tengo que voltar porque si no sería. Algunos ejemplos terribles. La Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación, FAO, tiene estudios, por ejemplo, lo que está aconteciendo con los manguezais do planeta. Isso que fica dos manguezais do planeta. Eso es na India. Por eu tirei esas fotos no Recife. Toda América Latina está así. Toda la parte de América Latina que tiene manguezais está siendo arrasada por 2 o 3 fuerzas: cría de camarones, turismo y avance de los procesos de urbanización. Y sabemos que los manguezais son las cunas de la vida, o una de las cunas de la vida, donde se reproducen los peces, etc. Eso que fica. Eso antes era un manguezai ahí no Recife. Hoy es un lugar pútrido. As fotos no transmiten a vocês os olores que você pega lá. Esas personas que moraban lá, es una favela, antes eran pescadores. Cuando vino a Camaronera ahí, eso es una pileta de cría de camarones. Ellos pasaron a trabajar para Camaronera. Pero esas camaroneras duran 2 o 3 años. Porque cuando se podre eso ahí, tienen que moverse a destruir otro manguezal para criar otras piletones. Y esas personas ficaron sin pesca y sin trabajo. Un ejemplo, entre muchos otros, de cómo lo que estoy diciendo va afectando a base material. Yo prefiero no hablar de medio ambiente. A base material de la vida de esas personas fue destruida, desapareció. Y eso está aconteciendo en todo el planeta. La mineración por uso de cianureto y otras sustancias peligrosas es parte de eso que mostré. Es un mapa de América Latina donde eso acontece. O cianureto fue prohibido en la Unión Europea en el año 2010 por el Parlamento Europeo. En Europa no es posible usar cianureto en la mineración. En América Latina podemos usar toda la cantidad que queramos. Prácticamente no es fiscalizado. Ainda cuando existe regulación, ella no es implementada. Y bueno, tenemos una serie de cuestiones, muchas de las cuales ustedes conocen bien, que voy a pasar rápidamente. Finalmente, cuarta proposición. A destrucción de la base material que acabo de simplificar con pocas cuestiones presenta una doble amenaza para nuestro proceso de democratización y de integración democrática. En primer lugar, es un obstáculo al propio proceso, porque si você destruye la base material de la producción, você destruye sus propias condiciones empresariales, por ejemplo. Pensando como un empresario, si você destruye sus fuentes de agua, el sol, etc., você fica sin sus propias condiciones de producción. Eso ha sido estudiado. Yo falo de capitalistas iluminados. O Clube de Roma, que publicó en el año 1972 aquel libro Os Límites al Desenvolvimiento,
esas personas no eran socialistas ni ambientalistas, eran empresarios capitalistas que reconocieron que no podía seguir produciéndose bienes y servicios como antes, porque el planeta tiene límites ecológicos. Por eso el título del libro era Límites ao Desenvolvimento, Límites ao Crecimiento. Eles fizeram un estudio de 100 años, proyectaron al futuro. ¿Qué pasará en 100 años si seguimos produciendo como ahora? La respuesta del estudio de él fue: no tenemos más planeta. 1972, un estudio feito por empresarios y académicos. ¿Dónde están ese tipo de empresarios en América Latina? Hoy, en 2016, 40 y tantos años después, eu não encontro muitos. Não se digo muitos porque prefiero pensar que hay algunos. Eu não vejo muitos. Na verdade, somente recorriendo esta semana Paraíba, falando hasta con los motoristas, uno se agarra a cabeza. Lo mismo que en nuestros países. No hay un país que esté libre de esta cuestión. Entonces, en primer lugar, continuar con esos procesos es una destrucción del propio proceso sobre el cual está vaciado nuestro proceso de democratización, que es un proceso de democratización capitalista. Aquí no hay socialismo, ni en Bolivia con Evo Morales, ni en Venezuela tampoco. Es un proceso claramente marcado por relaciones capitalistas. Aprofundar eso es quebrar los propios fundamentos de ese proceso. Embora, lo que a mí me interesa más como sociólogo y como ecologista político son las desigualdades estructurales que han sido aprofundadas, incrementadas y ampliadas en el curso de ese proceso. Y las consecuentes conflictos, confrontaciones. Eu lembro, não sei muito, eu vi um vídeo de um engenheiro lá no Xingu, que os indígenas que se opõem à construção de barragens pegaram ele a machetazos, e via sangue no vídeo, era terrível, não? É um exemplo, temos muitos desses na América Latina. Conflitos brutais, resultantes da forma em que estamos aprofundando o processo de desenvolvimento econômico, sobretudo. O como vocês aqui, algunos de vocês em Brasil chamam, o crescimentismo que caracteriza esse novo modelo. Então, que lugar tem tudo isso no debate sobre a democratização? E aí volto ao início. Acho que praticamente não tem lugar. Os estudos dos processos de democratização ainda não estão prestando atenção a estas questões. Apesar de que congressos como este, seminarios como este, obviamente ponen no centro da questão, no tema, aqueles que estudan procesos, os especialistas en procesos de democratización, están olhando para otro planeta, parece que están olhando otro planeta, no ven lo que está aconteciendo en nuestro planeta. Bom, eu tenía más ejemplos ahí, eu voy a dejar con un par de últimas slides. Una es, algunos de vocês, sobre todo quienes estudian economía, lembrarán a curva de Kuznets. A curva de Kuznets foi un argumento elaborado na década dos 50 para justificar o modelo de desenvolvimento que se promovía en nuestros países. ¿Qué decía a curva de Kuznets? Decía, cuando una sociedad es pobre, muy pobre, o una parte de una sociedad es muy pobre, a desigualdad es muy baja, porque el más rico es un poco pobre. Sociedades pobres no tienen grandes diferencias. Cuando usted empieza a crecer, a desenvolverse, algo que va a acontecer va a ser que la desigualdad va a aumentar inmediatamente. Usted empieza a desenvolver una sociedad, a desigualdad va a crecer. Kuznets decía, no ten problema, no se precipite, siga creciendo y un día la desigualdad va a comenzar a bajar. Keynes, el
economista británico saiu a responder a eles: não, no longo prazo estamos todos mortos. Não acredito naquilo da teoria do roteiro. Deixe que os ricos se voltem muito ricos, algo vai cair ao resto e aí a desigualdade vai cair. Essa é a teoria. Essa teoria agora está sendo aplicada ao meio ambiente. Estão dizendo: quando uma sociedade não está muito desenvolvida, ela vai ter florestas, rios limpos, terras sem poluir, ar sem poluir. Embora, se você quer desenvolver sua sociedade, você vai ter que cortar algumas florestas, vai ter que poluir alguns rios. Não se haga problema. Siga desenvolvendo. Um dia você vai poder ser mais consciente de seu meio ambiente e cuidar dele. Essa é uma teoria séria, está escrita em livros, em artigos. O professor Inglehart, da Universidade de Michigan, em Ann Arbor, é um dos famosos que tem dito: miren, só países muito ricos podem cuidar do seu meio ambiente. São sociedades pós-materiais, sociedades que já não têm que pensar o que vão comer amanhã. Eles sim podem pensar em limpar o rio, cuidar da floresta. Vocês não, vocês todavía estão pensando em que vão comer amanhã. Eles nos diziam nós, na América Latina, na África e em outros lugares. Ele foi rebatido por muitos, embora esse argumento é muito forte. Eu acho que, lamentavelmente, parece que nossos políticos, nossos empresários e nossos acadêmicos, meus colegas, e muitos dos que estamos aqui, nossos colegas, têm assumido essa tese. Não é momento. Eu vou falar, meu ex-maestro que acaba de falecer, um sociólogo argentino, morreu ano passado, casi matou eu a ele antes de que ele morra de morte por sua idade. Por quê? Porque um dia, falando dessas coisas, eu voltei de Ushuaia, no sul da Argentina, com fotos e dos glaciares, das geleiras do sul da Argentina, com fotos mostrando onde houve geleira, já teve geleira. Fotos do retrocesso da geleira. Tem uma geleira na Argentina que retrocedeu 4 quilômetros em 50 anos. Temos uma foto dessa terra. Eu falei para ele: quando vão introduzir o tema ambiental na graduação de Sociologia, porque ainda não tem uma matéria. E a resposta dele foi: não é o tempo histórico. É quase salto acima dele. Não é o tempo histórico. Quando vai ser o tempo histórico? Por que ele deu essa resposta? Porque ele dizia: estamos construindo um novo país. Estamos pensando na justiça social. Então não é tempo de cuidar as geleiras lá na Patagônia. Acho que esse modo de pensar está muito mais estendido do que nos animamos a reconhecer. E esse é um dos grandes obstáculos, não só ao processo de democratização, ao avanço do conhecimento científico, de fato. Bom, acho que são suficientes provocações. Vou deixar aí, tenho mais slides, seguro se há perguntas, com muito gosto vou tomar elas. Muito obrigado. Professor, parabéns pela palestra. Eu já adianto, já começo a agradecer pelos seus ensinamentos. Agora é hora do debate. Qual debatedor tem alguma pergunta a fazer? Então eu passo aqui para o professor Militar. Boa noite a todos. Eu gostaria de... ter algumas provocações aqui com o professor Esteban. E eu gostaria de agradecer, porque a vinda do professor Esteban, especificamente, a gente vem negociando há 3 anos, professor, o senhor está pagando essa dívida hoje, e o pacote foi maior do que o planejado, porque o professor Esteban acabou vai fazer um tour, veio para vários lugares, Recife, Campina, vai a Sumé, vai a Patos, está em Patos, segunda-feira estava em Patos, estava em Campina hoje, e semana que vem está em Sumé, no Cariri, um seminário lá sobre água e desenvolvimento. Então, eu queria só contextualizar um pouco a importância do professor Esteban. Eu me lembro que eu fiz um curso de Ecologia Política na UEPB,
e fiquei, né, naquela dúvida, faço ou não faço, e o professor Luiz Henrique, meu orientador, disse, não, faça. E fomos lá e me encantei, né, pela argumentação, né, pela forma de exposição e pelos problemas que nós estamos enfrentando na América Latina, não é? Relacionados com a água e o meio ambiente, consequentemente, né? E ele divulgou a rede, né, o Waterlat, né, para nós, e eu acabei indo ao México, né, conhecer, né, o encontro que foi no México nesse dia, nessa época, em 2011, e em seguida eu fui à Argentina para outro encontro da Waterlat, né? Agora em 2017 vai ser na Costa Rica, né? O encontro em abril de 2017 é uma rede que tem essa intenção de problematizar as questões ambientais em torno da água. É uma rede aberta que tem engenheiros, sociólogos, advogados, não é? Enfim, geógrafos, antropólogos, cientistas políticos, enfim. Amanhã teremos uma reunião das 15 horas com o professor Esteban, não é? Para falar de questões de pesquisa, não é? Parcerias. É interessante, não é? Porque o professor Esteban está assumindo um novo desafio, não é? Está se aposentando como catedrático da Universidade de Newcastle e está assumindo um cargo de pesquisa, né? De gestão, né? Na Argentina agora. É um novo desafio para o professor Esteban, e que é um pesquisador com bastante fôlego. Mas, professor, e aí eu queria agradecer ao FPP, o EPP, não é? Ao FCG e o Parque Tecnológico, que propiciaram a vinda do professor Esteban nesse momento de crise que o país está vivenciando, com poucos recursos, não é? Também parabenizar a Anne, né? Em nome dela, parabenizo todos os estudantes que estiveram, da pós-graduação, que estiveram empenhados no evento, né? Sem os quais não seria possível realizar. A professora Belinda, não é? Que também capitaneou isso. Mas eu queria, professor, o tema da democratização é um tema que o senhor foi muito feliz. Quando eu vi a capa do livro, pela primeira vez, né, divulgado lá no Facebook da Waterlat, não é? Olha, acertou em cheio. E o tema que eu estudo é a questão da transposição. Transposição, integração e revitalização. E aí eu destaco que houve um processo, não é? Um processo que saiu da discussão e está hoje no silêncio. Eu me lembro que no início dessa discussão da transposição, né, que tem relação direta com a questão ambiental, foram feitas diversas audiências públicas, não é? Em Sousa, Monteiro, cidades do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, aquela movimentação, matérias na revista Veja, matérias em diversos jornais, se contrapondo a esse processo de transposição. Não é? E aí, passados alguns anos, atraso da obra, diversos problemas, escândalos e etc., não é? Hoje nós temos uma fase de silêncio, né? Onde esses que discutiam lá atrás não discutem mais. E aí temos um problema posto aí, que é o custo da água que ninguém está debatendo. Não é? Então, Campina Grande hoje sofre, uma cidade de 400 mil habitantes, sofre uma grave crise hídrica, não é? E está esperando a água da transposição chegar, porque estamos em quase situação de colapso. Menos de 7% do manancial, não é? Estamos num volume morto. Isso tem relação direta com a questão ambiental, porque o canal que vai abastecer, na verdade, Campina Grande, praticamente um esgoto. Se você conhecer a cidade de Monteiro, o açude de Poções, onde o canal deságua, né? É um esgoto. Né? As obras que foram prometidas para o açude de Camaraú, o açude de Poções, não foram licitadas ainda. Não é? E aí você tem todo o problema ambiental que simplesmente não se cuidou. Né? Então, o custo da água, né? As populações que não foram consideradas nesse processo, que participaram lá no passado e hoje não participam mais. Então, pergunto, que participação é essa? Né? Que participação? Houve participação? Está nos documentos do governo que houve participação, mas não houve, na verdade.
Né? Hoje você não encontra mais um ser vivente nessa região que diga que se contraponha claramente à transposição. Estão esperando, a obra está posta. Os problemas virão com a obra. Diante da sua argumentação aqui, não é? Como é que você coloca hoje a questão do desenvolvimento sustentável? Não é? Me parece que a questão do desenvolvimento sustentável não é mais uma resposta. É muito mais uma propaganda, é muito mais uma retórica, é muito mais uma legitimação das ações de empresas, de políticos. E outra questão é que eu acredito que há uma agenda ambiental mitigada. Não é? Você tocou na questão central aqui, que não há discussão sobre meio ambiente e democratização. Não é? Relação dessas duas temáticas importantes. Há uma agenda ambiental mitigada e o que mais, o secretário do meio ambiente aqui do município estava presente, mas é importante fustigar um pouco, provocar, não é, que os municípios estão fazendo um pouco, efetivamente. Não é? Que agenda os políticos esse ano, candidatos a prefeito, né? É isso que me mete medo, né? Porque os políticos não têm agenda ambiental. Né? Então a sustentabilidade virou muito mais uma propaganda, uma bandeira, não é? Uma retórica do que efetivamente é algo concreto. Então os governos não têm agenda ambiental. O que mais? E o que gostaria, na verdade, eu sei que você tem muito mais material sobre isso, que falasse mais um pouco sobre as tensões entre água e meio ambiente. Porque, como eu falava, a transposição está prometendo uma revitalização do São Francisco que não está acontecendo. E nós estamos esperando a água chegar no Buqueirão para dar de beber aos campinenses. Tá certo? E outras cidades aí pelo norte, são 12 milhões. Né, que serão beneficiados, segundo o governo. Então, de que modo esse processo pode acontecer e que tensões são essas? Né? Que é um tema que você estuda bastante, que é a questão da privatização da água. Outra questão fala-se muito agora, esse ano, 2016, na privatização da empresa de fornecimento de água da Paraíba, Cagé. Né? E tempos em tempos esse tema volta à tona. Gostaria de ouvir também o professor Esteban sobre essa questão, porque o professor Esteban é um estudioso do tema da privatização da água. Né? Tem diversos artigos publicados sobre a privatização da água na América Latina e no mundo inteiro. Tá certo? Então é uma experiência que nós poderemos viver em algum momento aqui no estado da Paraíba. Então é isso. Algumas provocações. Obrigado. Bom, são muitos temas que não se podem tratar todos eles com a profundidade que eles merecem, porque estaríamos muitas horas. Eu iniciaria dizendo assim, na verdade, é importante ubicar casos nacionais ou regionais, como nesse caso Paraíba ou Brasil, num contexto, porque os processos são similares prácticamente en todo el mundo. Acho que una cuestión que uno puede ver en prácticamente cualquier país en relación a estos temas es que a política ambiental y a gestión ambiental no son democráticas, prácticamente en ningún país. Como vocês sabem, você tem mecanismos, pense o que você pense, se estão corretos ou não. Você tem mecanismos para tirar um presidente de seu posto, não tem? Tem mecanismos para tirar um governador de seu posto. Que mecanismo tem a cidadania para controlar aqueles que desenham e implementam a política ambiental? Diga-me, que mecanismo você tem para isso? Prácticamente en ningún país existe una verdadera democracia en relación a cuestiones ambientales. Algunos tienen más mecanismos que otros para proteger a seus ciudadanos. Embora eu posso garantir de nossos estudos que
ainda os países avanzados carecem de uma democracia em relação a isso. Então, uma maioria da população pode estar em contra de uma política, por exemplo, como a implementação do fracking, o sistema de fractura hidráulica para produzir petróleo, embora o governo vá tratar de implementar isso aí. Por exemplo, agora na Inglaterra, nesse momento, a maioria da população está em contra e o governo está tentando sobornar, assim disse o diário The Independent de ontem, a população. Último intento de ver se conseguem implementar o fracking, porque a população do Reino Unido rejeita pelos impactos ambientais e os impactos sobre as pessoas. Então, esse contexto internacional, o Brasil não está ausente. Então, as pessoas não são consultadas, obviamente, sobre se há que fazer uma transposição ou não, ou fazer outras coisas. Se se consulta, não sempre a informação é suficiente para tomar uma decisão informada. E se se toma uma decisão incorreta, praticamente não tem mecanismos para revertir. Isso vejo também que acontece no Brasil. Eu vi essa mudança dos debates. Eu sei, incluso conozco pessoas que mudaram de posição com respeito à transposição do Rio São Francisco. Alguns argumentaram que a grande seca da região levou a eles a mudar sua posição. Eu estava contra, agora estou a favor. Bom, entendo essas possibilidades também, não? Poder ter câmbio. Embora a questão da democracia em função da política e a gestão ambiental é muito limitada, certamente é mais limitada em nossos países. Veníamos conversando agora e me decían aquí en João Pessoa se aprobó no sé qué, se pidió la licencia ambiental hoy y se recibió el día siguiente. No puede ser, ¿no? Bueno, yo que debe ser veraz porque no es una persona bien informada. Si eso es así, refleja los problemas que estamos teniendo. Yo conozco muchos de esos. Yo di unas aulas en el norte de Argentina, en una escuela de gobierno da província do Chaco. Os que estavam lá eram todos funcionários públicos. Eu di umas falas como estas, assim, digo, eu não sei como eles vão a tomar. Al outro dia, 2, 3 días, al otro día llegaban algunos de ellos con pacotes de información, lleve eso con você. Eran denuncias de lo que estaba aconteciendo con el medio ambiente en la provincia. Eran funcionarios del Estado, muy preocupados con las condiciones que se estaban introduciendo lá. No tienen ningún mecanismo, ¿no? Entonces no me extraña lo que você dice en función de la transposición y otras cuestiones. Yo vi muchos dos videos que tienen sido feitos con los grandes desastres, ¿no? Árboles crecendo no medio das canalizações, tudo isso aí. Lamentável nesse sentido. O tema que você diz da privatização, eu no ano que venho a Paraíba. Quando eu vim, o primeiro ano eu fui a Monteiro. A universidade me levou a Monteiro. Eu falei no teatro de Monteiro, estava lotado esse teatro. E nunca olvido, um maestro de escola me perguntou: professor, você sabe que a transposição, um braço da transposição vai chegar a Monteiro? E me disse: será que porque esse braço vai chegar a Monteiro, nós vamos a ter água na torneira? Que eu respondo. Eu lembro a resposta. Eu respondi: bom, eu não posso dizer o que vai acontecer, embora eu possa dizer o que eu vi em outros lugares do planeta. E a resposta é que não necessariamente porque chega a água aí você vai ter água na torneira, porque temos muitos outros casos onde essas grandes obras. Eu conozco trabalhos sobre Brasil, sobre as grandes barragens do Nordeste, que foram construídas muitas vezes com o argumento de levar água às populações e, de fato, levaram água para as grandes produções agrícolas, não para as populações. Isso passa no México, passa em muitas partes. É uma louca história que temos e não muda. Não muda. Não conseguimos mudar. O tema da privatização é central, porque naquela primeira viagem a Paraíba,
alguien me dice, hubo un proyecto de privatizar a Cayepa. Embora ninguna empresa privada estaba interesada, porque no tiene agua. ¿Qué se va a interesar en comprar una empresa pública si no tiene agua? Embora, si a transposición es feita, puede ser que tenga empresas privadas que se interesen. Si tienen garantía de agua, por ahí las van a votar, porque ahora se forma, pero no estamos interesados. Entonces no sé si eso, yo no leí nada sobre lo que está aconteciendo aquí, pero esa puede ser una posibilidad. Una empresa privada, ahora si me garantizan agua, yo puedo votar y tratar de ganar una concesión da Cayepa. Nossos estudos da privatização, eu sim, nesse livro que vai sair amanhã, tem vários trabalhos e há muitos artigos, temos vários projetos, mostram que na realidade é uma política equivocada e é uma política fundada em mitos, para não dizer mentiras. Uma mentira que o setor privado vai investir o que o setor público não pode. Eso está demostrado que es una mentira. Y para que uno tenga, les voy a dar 2 o 3 ejemplos rápidos. Estados Unidos es un país que promueve a privatización mundo afuera, ¿no es? Sobre todo porque las empresas de ellas son las que participan muchas veces. Embora en los Estados Unidos, 85% de la población recibe agua de empresas públicas, no de empresas privadas. En los Estados Unidos, o servicio de fornecimiento de agua y esgotamiento sanitario está prácticamente en manos públicas. La ciudad de Washington discutió 2 veces si era mejor privatizar o no, porque tenían problemas, grandes necesidades de investimento para recuperar las infraestructuras. Y las 2 veces la decisión fue, no, es mejor ficar en manos públicas. Nuestros países no tienen esa capacidad. Washington no tiene la presión del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional. Você quiere un crédito, você tiene que privatizar. En Washington las autoridades tuvieron, acá está el proyecto privatizador, acá está el proyecto de... No, es mejor lo público. Una decisión soberana de la ciudad de Washington 2 veces. En América Latina, lamentablemente, la situación no es así. Embora ya tenemos muchos ejemplos. La ciudad de Buenos Aires, en los años 1993, pasó a ser la concesión privada más grande del planeta para servicios de agua, la más grande de aquel momento. Se la dieron a un consorcio privado liderado por la empresa francesa Suez. Esa concesión fue terminada por el gobierno argentino en el año 2006. Por incumplimiento de los contratos. La empresa, cuando vos se ve en nuestro estudio, la parte económica del estudio demostró que en el periodo 1993 a 2001, cuando el peso argentino estaba 1 a 1 con el dólar norteamericano, el total de investimentos que hizo la empresa privada representó el 2.6% del total de investimentos. ¿Hizo que investir? 15% de los investimentos vino de tomar dívida en dólares, que cuando el peso argentino pasó a valer 4 o 5 pesos por dólar, pocos años después, la empresa privada quería que el gobierno argentino pagara la diferencia. Y llevó al gobierno argentino ante el Tribunal del Banco Mundial, o CIADI, y ganó, a pesar de que no tenía cumplido con los contratos. Eso también está pasando en otros países. Embora posiblemente no se discute mucho aquí en Brasil, pero nosotros hicimos una reunión en 2013 en Recife, cuando supimos que el gobierno municipal de Recife estaba tentando crear una PPP, que creo que es la más grande del país en este momento en tamaño, embora mucho con problemas. Y pegamos a la vicealcalde de París, convidamos a la vicealcalde de París a venir a Recife a hablar. ¿Por qué? Porque la ciudad de París, después de 25 años de privatización, decidió no renovar los contratos de las empresas privadas, Suez, la que
había estado en Argentina, que estuvo en Manaus, que estuvo en Limeira, aquí en Brasil, y Vivendi. Esas dos empresas tenían mitad de París cada una. Del Sena para un lado era Suez, del Sena para otro era. En 2010, 2011, París decidió basta de privatización. A água volta a manos públicas. A cidade de Berlim, na Alemanha, fiz exatamente o mesmo agora, faz 2 anos. E muitas outras cidades na Europa estão fazendo isso. Então temos uma grande experiência acumulada para que ninguém tenha que tomar decisões. Vou privatizar ou vou desprivatizar porque se lhe ocorreu. Tuvo um sonho na noite e... Não, tem muita evidência para que a toma de decisões políticas hoje seja muito mais madura. Realmente, então, nossos estudos são algumas das contribuições, mas há muitos estudos feitos. Eu posso, obviamente, facilitar cópias de muitos deles. Eu tenho uma carpeta de Dropbox que posso copiar. Aí acho que você tem acesso a ela e circular com muito gosto, não? Não contestei todas as tuas perguntas. Se há alguma que é muito importante mesmo. Professor, mais uma vez, nós agradecemos aqui a sua presença, os seus ensinamentos, as suas reflexões. Eu, pessoalmente, fiquei encantada com essa questão da destruição da base material. Entretanto, eu vou ter que encerrar. Nós não poderemos continuar com os debates, e os debates, eu acho uma parte fundamental, mas nós temos uma agenda a cumprir. Nós vamos ter o lançamento do livro da professora Belinda, o livro Crise Ambiental. E aproveito para convidar, assim, o lançamento é do livro, o livro é organizado pela professora Belinda, é uma obra coletiva. E amanhã à tarde vai haver uma reunião com o professor Esteban entre 15 e 16 horas. 15 e 17 horas. Vocês estão convidados. Então vamos encerrar aqui o nosso trabalho. Vai haver um coquetel. Vou passar aqui a palavra para a professora Belinda. Desculpa, eu atrapalhei como sempre, mas é só para lembrar a todos que nós temos um coquetel de abertura agora do evento. Também vai haver uma apresentação cultural, né, de pé de serra, por isso que nós tivemos que lamentavelmente limitar aqui hoje, mas amanhã das 15 às 17 horas, além da continuidade das mesas pela manhã, nós teremos um encontro científico, vai ser um momento especial aqui no Centro de Ciências Jurídicas. O professor Esteban Castro vai nos elucidar a respeito de vários debates na sua condição de presidente do Waterlat. Obrigada a todos, obrigada mais uma vez, professora Érica, professor Esteban, Irivaldo, Edson, professora Alessandra, obrigada a todos os presentes. Boa noite.